Olá, um abraço. Mais um quadro Gente de Vitória. Eu sou Vitória Santana e é um prazer estar aqui com você na TV e News, trazendo esse mês de março com o tema Mulheres em Foco. A Semana da Mulher. Falar de mulher é muito bom. A mulher que conquista, a mulher que não desiste. Quantas mulheres tem por aí que não desistiram nos momentos difíceis e conseguiram chegar no lugar certo? Então, quero mandar um abraço para todas as mulheres que estão aí conectadas conosco, as mulheres de Itabuna, que é a nossa sede, né? Mulheres maravilhosas tem nessa cidade de Itabuna. Eu quero também, né? Mas Rafa tá aqui, né, Rafa? Eu quero a foto, Rafa, de uma pequenina que está aqui, né? Chegando ao mundo, ao universo das mulheres. Ela faz parte. E assim, homenageando todas as mulheres, eu quero homenagear com essa pequenina, com Maria Luísa, filha de Rose e Rafa Gunner, né, daqui da TVI. Olha que linda, gente. Eu quero assim, ela é neta de Barbosa, né, daqui, nosso querido da TVI, e Andréia. Então assim, eu quero homenagear todas as mulheres com essa presença dessa linda Maria Luísa hoje e que ela seja assim uma grande mulher abençoada, que ela seja guerreira quanto o avô, né? E o pai. Eu também acho que a mãe é guerreira e a avó Andréa também. Então, abraços aí. Quanto a todas as mulheres, né? Que são guerreiras também. Que Deus abençoe. Então, hoje eu vou falar com Maria Domingas, Mateus de Jesus. Ela é mestre em educação pela Universidade do Sul da Bahia, especialista em políticas públicas. E assim, eu queria uma mulher que tivesse uma história forte para iniciar essa semana. E pensei em uma história interessante, como todas as mulheres têm, né? Mas eu lembrei dela. Eu lembrei de Maria Domingas para estar aqui hoje conosco, nesse quadro Mulher em Foco, trazendo, né, aqui hoje essa história para vocês. Então seja bem-vinda, Maria Domingas, né? Muito prazer você estar aqui. Bom dia, Vitória. Muito agradecida pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse programa. Ok, então vamos lá, né? Com mais uma história de vitória. Porque chegar onde ela chegou, nós vamos aqui conhecer, onde ela está, né? E eu creio que ela tem mais para frente ainda para conquistar muitos caminhos. Maria Domingas, né? Como é que foi chegar até aqui? Essa moça que está aqui hoje com a vida já realizada, né? Como é que foi chegar a ser até, né? Mestre em educação. Como é que foi esse percurso? Desde lá da infância, né? Então, eu sempre gosto de fazer menção aos que vieram antes de mim. Então, eu sou Maria Domingas de Jesus, filha de Santa Bernardina e de Florentino Luiz de Jesus, que são duas pessoas assim essenciais na minha formação, meu pai e minha mãe, e que me deram nutrientes para que eu pudesse desbrochar no mundo. E memória a eles, né? Meu pai já está falecido, minha mãe, graças a Deus, está entre nós. E eu dedico esse programa a você, manhã. Então, eu nasci no bairro periférico de Itabuna, no bairro Daniel Gomes. É um bairro que está muito longe, né, do acesso a algumas políticas públicas de saneamento básico, principalmente no início, né? Nós não tínhamos acesso à água encanada, foi uma conquista que veio ao longo do processo. E naquele contexto nós éramos uma família empobrecida, né? Uma família onde meu pai era pescador do Rio Cachoeira, meu pai
que é uma coisa que eu me orgulho, porque o Rio Cachoeira, durante muito tempo, foi o principal subsídio para alimentar nossa família através do peixe, né? Infelizmente, hoje está em uma situação, né, muito triste, porque a poluição ela foi crescendo ao longo dos anos, né? E os peixes hoje não estão em condições de reprodução, e entre outras questões que envolvem também a poluição, a própria, é, digamos que o próprio processo, né, de infecção de germes, entre as outras coisas oriunda do esgoto. Mas eu venho desse contexto, Vitória. Daniel Gomes, de uma família empobrecida, uma mãe com 10 filhos para criar, e a gente sobreviveu assim, dessa forma. Na minha adolescência, eu tive um período em que trabalhei como empregada doméstica, foi meu primeiro emprego, né, o qual eu entro aos 12 anos de idade em uma casa de família e saio aos 17. É, meus pais, embora eles não tivessem acesso, né, à educação, minha mãe nunca foi alfabetizada, meu pai sabia ler e escrever, assim, de forma muito simplória, mas sempre nos incentivou a estudar. E eu, mesmo trabalhando, sempre trabalhei e estudei, meus irmãos também. E tudo que eu tenho e que eu sou hoje, eu devo à educação. Foi a educação que abriu espaços, né? E quando eu falo em educação, Vitória, eu falo em educação em dois aspectos, né? A educação formal e a educação não formal, que se dá através de outros órgãos que acaba te formando, né? Então eu passei por um processo de formação dentro da igreja, através das comunidades eclesiais de base. Eu passei também pela escola do Movimento Negro, que foi me dando nutrientes para me fortalecer enquanto mulher negra e ir quebrando as barreiras do racismo. Você falou, né, que você viveu, né, como empregada doméstica dos 12 aos 17. Nesse período você conseguia estudar? Eu conseguia, Vitória, porque eu entendia que se eu não conseguisse ser uma boa aluna na escola, eu não ia conseguir sair daquele lugar. Então, era muito difícil, muito mesmo, porque muitas vezes eu chegava na escola atrasada, às vezes os professores não entendiam, né, a minha condição naquele momento e, assim, durante um período eles nem sabiam que eu trabalhava. Eu escondi isso ao máximo, porque eu tinha vergonha de que meus colegas de sala de aula soubessem que, enquanto eles tinham uma vida diferente da minha, eu era trabalhadora doméstica. Eu não tinha vergonha de ser trabalhadora doméstica, mas eu tinha vergonha da minha condição perante os meus outros colegas. Incrível, né? Isso. Você estudou em que escola aqui? Eu Municipal, estadual, né? estudei em algumas escolas municipais, estudei no ensino fundamental 1, no grupo escolar Pedro Jerônimo, lá no Pedro Jerônimo, e o grupo escolar Everaldo Cardoso, no São Caetano. Depois fiz um ano, a quinta série, no Amélia Amado, e o restante do Fundamental 2 eu fiz no Colégio Polivalente, no Pontalzinho, que era próximo à casa onde eu trabalhava. Você falou sobre que você deveria chegar cansada também. Além de chegar atrasada, deveria chegar cansada também na escola, né? Outro detalhe, não é que você escondia o que você fazia, eu entendo, e todos que estão aqui ouvindo também entendem. Mas existia, né? Você falou do racismo, né? Você sofreu uma questão em relação a bullying naquela época, na sua época, né? Porque não é tão longe, tão distante, né? Que você é É, jovem. verdade, Mas verdade. existia essa questão do bullying? O racismo sempre existiu, porque existe uma diferenciação, né, entre o racismo e o bullying. O racismo ele está muito voltado para questões voltadas para o nosso fenótipo negro, né? Em relação ao cabelo, à boca, à cor da pele. Então, na infância e na adolescência, eu fui muito discriminada por conta do meu cabelo crespo, né? Por conta da minha pele preta. Isso era muito frequente, sobretudo na escola. Se eu fosse aqui descrever as situações que eu vivenciei, eu passaria a manhã, a tarde inteira fazendo esses relatos. Eu também sofri bullying porque eu era a menor da sala, né? Baixinha. No desfile eu tinha que ficar lá atrás, né? Que chamavam. Como é que fala? Esqueci o nome que falava.
que a gente ficava a última, né? E aí eu passei também por essas coisas. É, isso que eu quero também te falar, te perguntar aqui, a educação, em relação à educação na sua época, comparado à educação de hoje, né? O respeito que tínhamos pelos professores, né? Na sua época, que você é bem mais jovem, né? Tão, não é tão, né? Tá, não é tão distante, né? Da sua época. Então, assim, hoje, né? Você também participou de uma sala de aula. Você também é professora, né? Você também esteve no lugar do seu professor. Então, como é que você hoje analisa, né, a educação, que é tão importante na vida do indivíduo, que pode mudar a vida, né, do indivíduo em relação à educação, através da educação? Tem professores que até eles tinham, né, aquela empatia pelo aluno, ele era mais chegado, ele tinha mais tempo, ele participava da vida do aluno, ele gostava de ajudar os alunos também, né? Como é que você vê hoje, né, a sua época que tem poucos anos, né, que você estava, né, sendo aluna e para a educação de hoje? O que é qual é a diferença, né, que essa educação, né, de um poucos anos atrás pode fazer na vida do indivíduo, transformando a vida do indivíduo com a educação de hoje, né? Então, eu acho que ser professor, independente do período histórico, é sempre desafiador. Porque, primeiro, você tem que gostar do que faz, né? Porque se você não gostar do que faz, isso vai refletir na sua prática pedagógica. E a gente, assim, percebe as diferenças de gerações. Então, na minha geração, os estudantes talvez tivessem uma cobrança maior da família em relação ao seu comportamento em sala de aula. Né? Então, essa geração de hoje é uma geração que já tem um perfil diferente, né? É uma geração que poucos alunos ainda respeitam, né, o papel do professor e da professora na sala de aula. Mas eu continuo, eu sou apaixonada pela educação, amo ser professora e acho que a gente tem um papel fundamental, que é o papel de transformação. Como disse o Paulo Freire, a educação ela é a força transformadora desse país. Então, pensando que nós trabalhamos com classes populares, né, com pessoas que precisam refletir sobre sua realidade, que precisam ter acesso a conhecimentos para romper algumas barreiras, eu acho que não muda o papel da educação de antes para o do atual. A educação continua tendo o mesmo papel. Porém, que são contextos variados hoje. Hoje, a sala de aula não é o único meio de formação. Nós temos a internet que conecta o estudante que está aqui ao mundo. Está na sala de aula, o professor está ali fazendo a explicação de um conteúdo, ele está aqui na internet vendo isso de diversas outras maneiras. Então, para o professor hoje, ele precisa estar muito mais instrumentalizado do que antes, por conta desses desafios, né? Todos os desafios sociais, os desafios dos meios de comunicação, que chega muito fácil às crianças, né? E aos jovens, às vezes de forma com mensagens não tão formadoras, mas que chega e que forma, né? É verdade. Também, como você disse, os pais também eram mais, estavam mais juntos, né? Eles exigiam mais também dos filhos, né? Exatamente. Se não Existia tivesse, maior tirasse 10 participação, apanhava. a participação da família ali. Então, hoje, os contextos de família, né, vão variar e isso também reflete um pouco nas crianças, né? A família que tem uma base, né, ela consegue acompanhar. Outras mães até gostariam de acompanhar, mas às vezes elas não conseguem acompanhar por conta do trabalho, entra em um horário e sai de posterior ao período da aula, então não consegue acompanhar o filho, tem dificuldade de acompanhar em casa por conta de não ter também uma formação adequada para fazer as instruções. São várias questões que estão implicadas, né? É verdade. Você, então, no seu caso, você sentiu na pele, você vivenciou que o suporte familiar é muito importante, senão você não estaria aqui também, né? Exatamente. Minha mãe e meu pai, sobretudo minha mãe não era alfabetizada, não é até hoje. Mas ela formou 6 filhas professoras.
Então, de que forma? Ela não sabia, mas ela pedia para o irmão mais velho que já tivesse alguma formaçãozinha ensinar para a gente. Vai pegar o livro para ler. Então, minha mãe é uma pessoa assim que foi fundamental na nossa formação, né, na insistência e de dizer o papel da escola ao meu pai também. Então, assim, a gente teve essa base muito forte em casa. E a união também, né? Sim, nós somos uma família muito unida, onde os irmãos mais velhos iam ajudando, né, na formação dos mais novos, ajudando financeiramente também, né, porque a gente sempre teve essa prática dos mais velhos, começou a trabalhar, vai comprar o caderno, né, que está faltando o lápis, uma roupa, e assim a gente foi sobrevivendo. É isso, que maravilha falar sobre esses assuntos. É muito importante hoje para as pessoas refletirem também, né? Sobre o que é a vida, o que acontece no mundo, tão pertinho da Exatamente. gente, né? Exatamente, né? Que é a realidade, eu acho que da maioria dos itabunenses, né? Nós vamos ter aí uma classe média alta, que consideravelmente é inferior do que a população pobre, né? População pobre, eu acho que chega a ser aqui em torno de 70% da população de Itabuna, né? Então nós vivenciamos essa realidade. E assim, uma das coisas que me marca, né, quando eu estou no segundo ano do magistério, que eu fiz magistério, por isso que eu sou professora, é, a minha patroa, ela começa a cobrar, 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 e assim, no magistério tem um período que você começa a fazer estágios, e os estágios eles vão sendo ampliado o período a partir, né, da elevação. Então eu estava no segundo ano, tive que estagiar durante um mês. No terceiro ano seria 3 meses, uma unidade completa. E aí ela começa a me cobrar. E eu entendi que aquela cobrança, na verdade, era um divisor de águas para mim. Ou eu terminava meu curso, ou eu desempenhava melhor o meu papel enquanto funcionária, né? E naquele período eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida e decidi romper com o trabalho doméstico. Foi naquele momento que tudo começa a mudar. Eu comecei a participar de movimentos sociais, de movimentos políticos. Termino o curso de magistério e, posterior a isso, eu tenho a possibilidade de fazer um concurso público e ser aprovada. Em 2002, né, eu sou funcionária efetiva da Rede Municipal de Itabuna desde 2002 e isso vai mudar a minha vida e a vida da minha família. Porque entrando enquanto efetiva da Rede Municipal, eu começo a me preocupar com a universidade. E aí fiz alguns cursos populares, participei do PRUNE, que era um pré-universitário lá no Maria Pinheiro, pré-universitário para negros e excluídos. Consigo ser bolsista pelo ProUni com a bolsa integral, faço curso de psicologia. E tudo isso vai mudar, porque a minha realidade era uma realidade de pessoas que não pensavam na universidade. E eu lembro que no bairro em que eu morava se contava de dedo quantas pessoas, eram uma ou duas que já tinham acesso ao curso superior. E de repente a gente começa a ver várias outras, né? Poxa, se fulano pôde fazer isso, eu também posso. Então eu acho que a gente passa a ser referência não só para a nossa família, mas também para quem está no nosso entorno. É verdade. Sai uma dali, incentiva outras meninas também a não desistir e a lutar, né, pelos seus objetivos. Você falando assim, eu fico imaginando, né, você morando num bairro afastado para ir para a universidade. É verdade. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu conquistei, eu nunca conquistei sozinha, sabe? Eu entendo a participação da luta coletiva na minha vida. Então, sempre tive o suporte da minha mãe, sempre tive o suporte das pessoas da minha comunidade. Minha mãe e meu pai eles ficavam, eu chegava em casa muito tarde, quase meia-noite. Então eles ficavam na porta até eu chegar para que o percurso que eu fizesse do ponto de ônibus até minha casa fosse guiada pelos olhos deles. Então isso representava muito para mim, né? Essa coisa de chegar em casa até que um dia eu cheguei e meu pai não estava na janela. E foi justamente naquele dia, depois que eu tomei banho, comi alguma coisa, foi a última coisa que ele perguntou na vida para minha mãe.
Dominga já chegou? A minha mãe disse já. Aí depois disso ele teve um AVC e foi a óbito. Então, assim, esse já chegou, ele é muito presente na minha vida, porque meu pai queria me ver na universidade, meu pai queria que eu pudesse ocupar vários espaços. Então, assim, é uma coisa que marca a minha memória. É o que me dá incentivo para eu estar sempre pensando em dar outros passos. Então, fiz minha graduação, especialização, mestrado, quero ser doutora, daqui uns dias eu serei doutora. Então, tudo isso faz parte dessa luta coletiva das mulheres da minha família que vieram antes de mim, das mulheres que são da minha comunidade, acreditavam e me davam força para isso, sabe? Das minhas companheiras do movimento negro. Então, eu sou uma pessoa que nunca consegui nada sozinha. Eu sempre tive muitas mãos para segurar. Maravilha, né? Essa questão da janela, né? Que seu pai ficava na janela te esperando. É muito marcante isso, uma lembrança muito forte isso. É como você disse, você é como se você e você, uma pergunta que eu queria falar antes de comentar isso aqui, porque assim eu me emociono muito tá, com essas histórias, me toca bastante mesmo isso. É, você é a mais velha da família? Não, eu sou uma das mais novas. Eu sou a sétima filha do casal. Depois de mim tem mais três irmãos, Os mais pais tiveram novos. 10 filhos. É, na verdade foram 12 filhos, porém dois morreram na infância, assim, bem pequenininhos. Logo após o nascimento, ficaram vivos um ano. E naquela época, né, nós tínhamos aí a paralisia infantil, não tinha vacina, né? Então eles acabaram por ir a óbito. Aí ficaram Dez, 10, dez, todos vivos. todos vivos. E as mulheres da sua família, elas conseguiram estudar ou só foi você? Sim, as mulheres, como eu falei, a gente vai passando essa referência para o outro, né? Então, posterior a mim, minhas irmãs também começaram a ter interesse de entrar na universidade. Das sete mulheres, cinco têm nível superior, né? É só uma agora que começou a fazer, uma das mais velhas, porque também eu acho que para os mais velhos as dificuldades eram maiores, né? O contexto era outro. Então, tem uma que agora começou, mas as outras cinco são universitárias e tem um irmão também que é universitário. E todo mundo na vibe da educação. Todo mundo professor e professora. Que maravilha, porque foi uma geração, né, que está precisando, porque eu acho que é uma área que ninguém está querendo mais, né, ser professor, né? É, infelizmente, eu acho que a gente precisa seduzir as pessoas. Seduzir, sobretudo as crianças, né? Porque o que é que seremos de nós sem a figura do professor e da professora, né? O professor ele tem um papel fundamental na vida de quem está se formando, né? E se esse papel desaparece, a gente foi educado por uma máquina. Eu acho que as nossas fragmentações e fragilidades elas aumentam. É verdade. Domingas, e hoje você tem uma filha, né, de 12 anos, você estava falando, né? Isso. E o olhar hoje para sua filha, para esse mundo, para esse universo, né, todo aí. Eu assim, eu olho para minha filha e converso muito com ela, assim, no sentido de que, olha, filha, você hoje tem oportunidades que eu não tive. Então, eu incentivo bastante, né, para que ela tenha acesso a tudo que é de direito, né, e que foi negado para minha geração, foi negado para pessoas da mesma realidade que eu. E ela é uma menina assim muito boa. É uma menina que busca, que questiona. Eu fico impressionada com a forma como ela se coloca no mundo, porque eu fui construindo, né, essa autonomia, eu fui construindo aos poucos essa forma de me comunicar, porque eu era uma pessoa muito tímida. Ainda sou um pouco, né? Mas minha filha não, minha filha é de chegar nos espaços e questionar com a maior tranquilidade. Então, eu acho que isso é um ganho para a formação dela, é um ganho para os espaços que ela vai poder ocupar. Aí, Vitória, eu esqueci de falar uma das partes da minha vida que é importante, que é com o projeto Beleza Negra.
né? O projeto Beleza Negra, que é coordenado pelo, quer dizer, hoje é Movimento Beleza Negra, antes era um projeto coordenado pelo poeta, né, escritor Valmir do Carmo, que foi para mim também muito essencial, porque a minha entrada no projeto fez com que eu me visse de uma outra maneira, que a afirmação da minha identidade negra, ela se elevasse, né? Eu era uma menina que me olhava no espelho e não me achava bonita. E ainda adolescente, né, com 15, 16 anos, eu conheci o projeto e isso foi essencial para meu entendimento enquanto mulher negra, para o meu reconhecimento da minha estética negra. Que maravilha, te levantou, né? Me levantou. Aí quando você fala da minha filha, é, eu vejo que isso nela é muito, muito nítido desde pequena. Desde pequena, a Dandara é uma menina destemida, é uma menina que se olha e gosta do que vê, né? Mesmo ainda, né, algumas situações de discriminação sendo atravessadas na vida dela. Na verdade, ela também é atravessada pelas questões do racismo, né? É, agora mesmo ela escreveu um livro que era um projeto da escola e tem uma parte do livro que me toca muito quando eu leio. Ela diz que desde criança eu tive que aprender a lidar com racismo, que é uma experiência que as outras crianças que não são negras não vão passar, né? Mas me toca muito isso e assim eu sonho que um dia, né, outras meninas, outras dandaras, né, elas possam crescer sem precisar vivenciar esse tipo de discriminação ou nenhuma outra discriminação, né? Porque nós sabemos que para além das questões raciais existem outras discriminações, principalmente para quem nasce mulher, né? E se nascendo mulher preta, o desafio é maior. É incrível isso, você falando, mesmo na geração de sua filha, mesmo com toda a liberdade hoje que ela veio em outro momento, né? Ela já veio num momento em outra condição também que você está de vida, né? Em outra situação. E ela vivendo também hoje uma outra geração, ela passa por isso, ela tem esse olhar que existe discriminação contra a cor da pele dela. Eu acho isso ainda criança Criança. tendo preconceito. É, porque assim as crianças aprendem com as famílias, né? Reproduz na escola o que aprende em casa. E independente do contexto, isso vai aparecer, né? De uma forma ou de outra. E aí, enquanto educadora, eu chamo atenção para o papel do professor e da professora no que se refere a ter uma prática antirracista. Porque uma prática antirracista vai reeducar as crianças, vai educar os adolescentes, né? E todas as pessoas na sala de aula terão, né, a visibilidade que precisa ter, terão acesso aos conhecimentos que seus antepassados tiveram, né? Desde 2003 existe uma lei, que é a Lei 10.639, que obriga a escola a trabalhar com uma perspectiva positiva da história africana afro-brasileira e também da indígena, né, que já é uma lei mais recente. Só que, na maioria das vezes, a gente percebe que isso não está no projeto político pedagógico da escola, né? E aí as crianças, elas reproduzem essas cenas racistas e crescem sendo uma pessoa racista porque não tem a possibilidade de pensar sobre o seu posicionamento. É incrível isso, né? Você como psicóloga, né? Então, se sua filha não estivesse nesse ambiente com você, talvez ela fosse uma menina retraída. Ela não tivesse seu suporte. Talvez ela fosse uma Dandara, né, que estivesse hoje. E muitas meninas também, elas são retraídas devido a esse preconceito, porque não tem com quem conversar, né? Então não tem esse suporte que ela tem com você. Então poderia ser uma Dandara diferente, mas que fosse uma menina que tivesse um outro destino, né? Ser presa naquilo ali, né? Se prender, se Exatamente. fechar. Como outras meninas também se prenderam, se você, né? Como você disse, eu era tímida. E foi o Beleza Negra que te colocou, né? Para te Isso. mostrar que você é bonita, que você é uma mulher bonita, uma mulher negra bonita.
e que você conquistou essa autoestima. Então, assim, muitas mulheres estão aí presas, né, no preconceito, porque um dia falaram que elas, em criança também, né, Que elas não podiam. que elas não podiam, né, que fecharam a porta para elas, né, para outras mulheres, né, estarem. Exatamente, exato. Então, é assim, é essencial que a gente tenha autoestima, porque se a gente não tem autoestima, fica difícil ir para o enfrentamento, né? Você precisa estar empoderada para dizer, quando alguém disser que você não pode, você ir, ó, eu tenho possibilidade sim. Essa fala ela não tem o poder de paralisar, porque muitas mulheres acabam sendo paralisadas, né? A partir de situações em que elas são reprimidas, em que elas são silenciadas. Então a gente precisa se instrumentalizar para enfrentar essas situações, independente do lugar, né? E do contexto. A gente precisa ir para o enfrentamento, agora de uma forma segura. Por isso que é importante a gente estar participando de movimentos sociais, é importante a gente estar estudando, participando de coletivos dentro da universidade, participando de coletivos dentro do bairro, né? Associações, grupos de estudos. Todas essas formas são formas de empoderamento, né? O empoderamento também pode vir advindo do seu grupo religioso, dentro da sua igreja, dentro do seu terreiro, dentro do seu centro espírita. Porque essas atividades grupais, elas nos fortalecem enquanto indivíduo. E é uma troca, você dá e recebe ao mesmo tempo. Cura, né? Cura. E fortalece realmente essa rede de apoio, cura. Exatamente. Existe alguma rede, né, assim, esse movimento para mulheres negras? Existe uma coisa que é fortalecida aqui em Itabuna? Olha, existe através do movimento negro, né? Nós temos aqui alguns movimentos negros na cidade. Nós temos o Movimento Negro Unificado, que é um movimento o qual eu faço parte, que é um movimento nacional, né? Nós estamos aí há 45 anos. É um movimento que surge em 78 e ganha o Brasil, tem todos os estados do Brasil. Temos também aqui na cidade de Itabuna o movimento lá do Maria Pinheiro, né? As Negras Perfumadas, que é um movimento artístico, mas que também é artístico e social. Tem o movimento da Rede Feminista, que é uma rede formada por mulheres que vão discutir o seu lugar dentro dessa sociedade, que também perpassa pela discussão da relação racial. A priori são esses movimentos de mulheres que eu conheço, de mulheres negras que têm essa discussão. Você acha que precisa ser mais fortalecido aqui em Itabuna? Eu digo Itabuna porque é onde nós estamos, né? Sim, Porque é uma cultura fechada, eu acho, né? Culturalmente, eu acho Itabuna ainda fechado. Então, assim, você acha que para Itabuna é necessário ainda haver um movimento maior, mais fortalecido com para as certeza. mulheres negras? Com certeza, com certeza. A gente precisa fortalecer sim, porque assim, nossos grupos são grupos pequenos, né? Não são grupos que você vai ter 50, 100 mulheres. Só que nós sabemos que a grande maioria das mulheres elas precisam dessa rede de apoio, né? Dessas discussões, essas discussões que vão estar voltadas para o autocuidado, né? Ah, discussões que façam com que elas possam romper com situações de violências que sofrem no cotidiano de casa, né? Sobretudo as mulheres que sofrem violência doméstica. Então, esses locais são locais que ajuda a fortalecê-las para romper com essas questões. Né? Então a gente tem discutido muito que é preciso tomar essas discussões nas periferias, nem que sejam grupos pequenos, né? Para ir fortalecendo e ampliando essa discussão. Como você falou, nem que seja de grupos pequenos, continuar nos bairros, Sim, nas escolas também, trazer, né, para essas discussões, para poder a geração futura estar mais livre sobre o preconceito, estar mais livre, as meninas estão mais livres, né? Porque acho que exato. as mulheres sofrem mais do que os homens, né, o preconceito, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. As mulheres sofrem muito mais, porque as mulheres elas são marcadas, né? Pelo racismo,
pelo machismo, aí no caso as mulheres negras, o machismo, o racismo e ainda a luta de classe. Então são 3 atravessamentos, né? E as mulheres que não são negras também são marcadas pelo racismo e pela luta de classe, né? São mulheres e pobres, então existe aí uma grande processo, né? Porque o machismo ele vai estar em todo lugar, né? Inclusive em espaços onde pessoas que são bem estudadas reproduzem o racismo, né? O racismo não, o machismo também, as duas coisas. Porque é algo que se tornou-se naturalizado, né? O comportamento de você achar que a mulher ela não pode estar em determinados lugares. Então, se uma mulher ocupa um espaço de poder, fortemente ela é atacada por homens, porque é visto como frágil para estar naquele lugar. E nós temos visto que é o contrário, né? Quando uma mulher ela está em um espaço de poder, ela consegue transformar a realidade onde ela está, né? É preciso que esses espaços se ampliem, né? Para as mulheres, em todos os lugares, nas empresas públicas, privadas, nos meios de comunicação. A gente precisa, sim, estar liderando esses espaços. Você como psicóloga, você nunca pensou assim, eu vou criar algo em defesa da mulher negra, eu vou criar um projeto, eu vou estar à frente disso aqui, eu vou estar à frente de uma luta, eu preciso, né, fazer isso. No seu coração mexe, porque assim, no meu coração eu gosto muito de movimento com mulheres, né? E meu coração mexe, mexe para ajudar mulheres. Meu coração tem horas que eu falo, não vou mais, né? A mulher empreendedora mesmo, né? E o meu coração move. Então, assim, move teu coração em relação a isso? Move, move, eu tenho feito, né, através da militância, né, porque eu sou uma pessoa militante. Através da minha militância dentro do movimento negro, nós temos feito isso. A minha militância em outros espaços, porque tem coisas que não precisa aparecer, né? Às vezes, uma pessoa precisa de um acolhimento, precisa de um atendimento, não tem como pagar um profissional da psicologia, e aí é essa a forma de contribuição que eu tenho a dar. Porém, eu não preciso sair divulgando. Então, assim, o mais importante é a nossa ação. E se ela aparece ou não, isso não é importante. Então, assim, eu tenho essa consciência de que o meu papel social, enquanto psicóloga, enquanto professora, ele tem funcionado. Assim, eu coloco minha cabeça no travesseiro, tranquila. Eu gostaria de fazer mais, Vitória. Gostaria muito, mas tem coisas que realmente eu não tenho possibilidade de fazer. Mas hoje, amanhã pode ser que eu tenha. Com o amadurecimento, né? Depois que você fechar um ciclo aí, quem sabe, não é? Você Exatamente. vai causar. Você é especialista em políticas públicas, né? Aproveitar que você está aqui, né? E a gente vê o quanto se precisa, né? De políticas públicas. Se falam tanto, mas eu acho que ainda é muito raso, né? E o que é que você vê, né, que é necessário para se criar projeto, né, nessa área para mulheres, né? Porque nós estamos aqui falando de mulheres, né, esse mês, então voltada Exatamente. para mulheres, realmente. É verdade. Eu acredito, Vitória, que nos últimos anos, né, isso avançou. As políticas públicas para as mulheres avançou de que maneira, né? A nível nacional, a gente ganha uma secretaria, um ministério. Primeiro era uma secretaria que hoje é um ministério, né? Um ministério da mulher. Então, o Ministério ele começa a pensar políticas específicas para as mulheres, de forma integrada, né? O Ministério das Mulheres tem trabalhado de forma integrada com o Ministério dos Direitos Humanos, tem trabalhado com o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, com o Ministério da Saúde, né? E que isso desmembra aqui no Estado com a Secretaria da Mulher. Só que, mesmo avaliando que houve um avanço nas políticas públicas para as mulheres, a gente tem uma grande questão, que é com a efetivação, né? Em relação a projetos, existem muitos projetos voltados para as mulheres.
Só que muitos deles estão engavetados. Não chega até a mulher que está no Daniel Gomes, até a mulher que está no Maria Pinheiro, até a mulher que está na Nova Califórnia, né? Porque isso depende também de interesses políticos, depende de compromisso com a comunidade, entre outras coisas. Mas eu penso que em Itabuna, né, a gente já vem discutindo há algum tempo que Itabuna precisa ter uma secretaria da mulher. Se nós conseguirmos ter uma secretaria, você vai ter alguém que vai pensar nisso, especificamente, né? Porque as pessoas às vezes criticam, é muita divisória, é muita coisa. Mas as divisórias, as especificidades, elas precisam aparecer para que você pense a partir daquele lugar. Então, alguém que estiver à frente da Secretaria de Mulher vai pensar especificamente, né, como é que no nosso município as políticas públicas para as mulheres podem ser efetivadas. Então, eu acho essencial. Você falou uma coisa interessante sobre ter essa secretaria realmente. E ter mulheres que conheçam a periferia. Porque não adianta ter e colocar mulheres que elas não conhecem a dificuldade de outra mulher. Coloca mulheres na frente que elas nunca foram lá no bairro de Zizo, que elas não conhecem o que acontece nos bairros, nas periferias. Ela não vai ter esse olhar para criar projetos que ajude aquela mulher que está precisando aprender a fazer alguma coisa, uma escola, né, na área de gastronomia para essas mulheres aprender a fazer o bolo, fazer o salgado, fazer alguma coisa que elas venham se manter também. Isso. E estudar, voltar a estudar também. Isso faz Principalmente. parte, né? Voltar a estudar, incentivar elas a voltar a estudar. Então, assim, eu vejo, né, lugares, né, nesses lugares públicos que colocam pessoas na frente ali que não conhece, que não sabe o que é a dificuldade de uma mulher. Não sabe o que é uma mulher sair do bairro de Zizo para ir para a faculdade, né, para o centro da cidade. Caminhando, é verdade. Entendeu? Essa é a realidade. É a realidade. Não sabe o que é essa mulher que vai lá que passa no vestibular na Universidade de Santa Cruz, né? E faz uma faculdade lá. Não conhece essa realidade. Então, assim, que coloquem pessoas que realmente elas tenham esse olhar também. Que elas gostem de servir, que elas queiram realmente uma mudança, mas não adianta colocar pessoas que não conhecem a cidade. Exatamente, conhece a realidade. A realidade, porque Itabuna não é só o shopping. Itabuna não é só a Cinquentenário, não é só as boutiques, não é só isso aí. Não é? Itabuna é a periferia. E está crescendo, olha. Bastante. A questão da opinião das pessoas na periferia está crescendo muito. Ninguém pense, as pessoas estão tendo opiniões, está sabendo quem é quem. Então vai chegar uns dias aqui que quem vai comandar vai ser o povo mesmo, entendeu? Porque o povo hoje tem opinião, o povo hoje tem voz. Então é necessário se olhar para essas mulheres, porque a mulher tem voz. Essa mulher que venha também para a Câmara de Vereadores também. Isso, né? Exatamente. Eu penso em você, uma candidata aí a vereadora, Dominga. No momento, eu não penso em assumir esses cargos políticos, mas assim, eu concordo com você que a gente precisa ampliar o número de mulheres na Câmara de Vereadores, né? Nós temos 21 lugares, só temos uma mulher. Isso é inaceitável em uma população como a nossa, que a maioria são mulheres, né? O que é que está acontecendo que nós mulheres não estamos conseguindo eleger nós mesmas, né? Porque como eu estava falando antes, né? E você também, Vitória, você fala da importância de ter uma mulher em espaços de poder que conheça a realidade da periferia. Eu voltando em homens, como é que o homem vai pensar a partir do meu lugar de mulher? Né? Então tem demandas nossas enquanto mulheres que só outra mulher vai pensar. Né? Só outra mulher vai saber a necessidade, né, de uso do absorvente. O homem nunca vai saber. Então é preciso que a gente aposte e eleja mulheres. Mas, sobretudo, mulheres que tenham compromisso com a população. Porque vai ter muitas candidatas, né? Mas é o que você disse, aquela que já pisou lá, que já vivenciou aquela realidade, tem condições de pensar políticas públicas que vai atingir esse público que é excluído. Porque como é que uma mulher vai para a Câmara de Vereadores que ela nunca foi na periferia? Como é que ela vai criar projetos?
né, para a periferia. Como é que um homem vai criar projeto para mulheres que ele não conhece a realidade das mulheres? Ele não conhece. Então, que se enche essa Câmara de Vereadores aí de mulheres, mulheres negras, Isso, não é? Seria gostei. muito lindo você lá, viu? Meu Deus, como seria maravilhoso você representar as mulheres negras, né, da periferia. Você está ali representando, porque representar Itabuna, é claro. Mas esse povo precisa de um representante, essas mulheres precisam. As mulheres que passam dificuldades, as mulheres, e a política pública também, que eu vejo, vê a necessidade de exames para essas mulheres, ginecológicos, ter esse olhar, porque elas precisam dessa atenção, fazer uma mamografia com qualidade, ela até mesmo saber qual foi o último dia que ela fez e ligar para elas, hoje tem uma, ó, tal dia tem uma mamografia para você. É dar para elas uma qualidade de vida, é ter esse olhar para essas mulheres, ó, seu ginecologista, você vai para seu posto, ter, ter saúde de qualidade para essas mulheres em cada posto da cidade, que elas não precisam também de engano, que elas não precisam. Isso que é política pública para mulheres. A grávida, né? Ter aquele reconhecimento daquele momento dela, é trazer isso, ter essa qualidade de vida. Ai, que sonho, viu? Mas eu creio que vai chegar, vai chegar. Essas mulheres que criam esses projetos aí para outras mulheres também. Sim, Com certeza, né? Deus é bom e vai olhar para este povo sofrido. Que em cada lugar, né, possa ter isso, né? Principalmente para a mulher, que tem tantas tarefas, né? Como sua mãe criou 12 filhos, teve 12 filhos, né? E pensou no futuro deles, né? E por isso você está aqui hoje, porque uma mulher pensou assim. sim, E juntamente com um homem, né? Que seu é, pai também era o companheiro dela. sim, Então, eu me emociono, assim, toca muito no meu coração quando eu vejo uma mulher que às vezes está até acima do peso também, passando por aquela situação, mas ela não tem um socorro. Ela com as pernas inchadas, mas ela não tem quem vá olhar por ela ali. Então, todo esse movimento poderia acolher essa sim, mulher numa ginástica, fazer um exercício físico, ter nutricionistas. Então, as pessoas seriam mais felizes, né? Não por dinheiro, sim. Mas por cuidado, por né? cuidado, por ter um Cuidado. acolhimento, né? É isso. Então, Domingas, você é diretora de uma escola municipal de dança. Isso. Fala um pouco aí como é que funciona esse projeto. Então, a Escola Municipal de Dança é um projeto da Secretaria Municipal de Educação que já tem mais de 10 anos de funcionamento. Voltado para aulas extracurriculares. Então, os alunos que estudam do município, que estudam no período da manhã, pode fazer a aula no período da tarde e vice-versa. Mas também é uma escola que é aberta para a comunidade. Independente de você ser aluno ou não da rede municipal e tiver interesse em entrar na escola, é só nos procurar. No momento, a escola de dança está alocada ali no São Caetano, próximo ao salão paroquial da Igreja Santa Rita, é bem dentro do espaço da igreja, né? Então nós estamos inclusive em período de matrícula. Para as pessoas ter aula de dança. Isso, aí nós trabalhamos com jazz, dança do ventre, balé, dança contemporânea. E quais são os locais que as pessoas têm essas aulas também, Lá né? mesmo, no espaço da escola. É? É isso, no espaço da escola que está funcionando no salão da Igreja Santa Rita, onde antes era seminário dos seminaristas, né? Os padres que estavam em formação. É um espaço que a prefeitura alugou para funcionar como escola de dança. Mas vai comportar todo mundo? Que se todo mundo quisesse matricular, muita Não, gente. então, Tem um, pois tem é, um, tem um limite de tem um limite, matrícula, né? assim, tem um limite, né? Nós estaremos nessa semana e a próxima fazendo matrículas. Os interessados, né? Quem chegar primeiro, a gente matricula. Só para jovens. A crianças, adolescentes, né, e jovens. Futuramente nós pretendemos abrir para um público adulto, mas a priori nesse primeiro semestre a matrícula só está sendo para crianças a partir dos 5 anos até os jovens, É 18. interessante a criança, né? Dançar, né? Ela aprender a se movimentar.
com o corpo. Sim, 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 porque na verdade todo mundo dança, né? Porque a dança é isso, é deixar o corpo fluir a partir de um ritmo. E na escola de dança as pessoas vão estar desenvolvendo essas habilidades que já têm, outros têm e nem sabem. Então lá é uma possibilidade de estar trabalhando esse corpo consequentemente também trabalhando as emoções, porque tudo que a gente faz, né, envolve emoção e nem sempre, né, as pessoas têm acesso a esse tipo de atividade. Eu acho que é algo que vai ser bem importante para as pessoas que conseguirem se matricular. Né? Tanto para a criança, a família acompanhando, nós temos aí muitas perspectivas e estamos aguardando, estaremos aguardando. Então você saiu da sala de aula, né? E está nesse projeto Sim, saí agora. de sala de aula e estou nesse projeto. Quanto tempo você ficou em sala de aula? Eu tenho 22 anos de rede. Então, da sala de aula, tem 2 anos que eu saí. É a primeira vez que eu ocupo o lugar de gestão na rede municipal. Porque quando a gente fala de mulheres negras em espaço de poder, é importante a gente entender como é que funciona, né? Então, eu tenho 20 anos, 22 anos de função na rede municipal. E pela primeira vez, nos últimos 2 anos, eu tenho essa possibilidade de estar gerindo, né, um espaço. Então isso é importante. E eu questiono, né, 20 anos levaram para que isso acontecesse, né, Vitória? Eu fico, entendeu? Olho para você assim, vejo toda a sua competência, a sua bagagem que você tem, onde você pode estar colaborando com muito, né? Muito mesmo com a cidade, na educação e também em outras áreas também de cultura, né? Pela sua formação, esse olhar, né? Sobre políticas públicas também, o que você tem de, né? De conhecimento, de bagagem para poder contribuir. Mas eu creio, né? Que uma porta se abre para que outros olhares venham também, Axé. não é? Que novos caminhos, porque é nesse momento que eu acho que você está com. Tudo é preparação. Você está preparada, né? É jovem. E eu acho que tem um caminho brilhante na cidade. Pensa aí também depois na política, porque eu creio que Itabuna precisa de mulheres como você na Câmara de Vereadores, vai somar muito. Se não for agora, que seja daqui a 4 anos, mas que você. Deus deve ter esse destino para sua vida. Deus escreveu o destino para você, né? Porque tem pessoas que Deus escreve um destino. Você vai pertencer, você vai colaborar, você vai ser isso. Entendeu? Ele dá a sabedoria para a gente colaborar também com a vida das pessoas, com a cidade que nós estamos. Então nós ganhamos, mas também doamos, né? Então tem gente que veio para dar, né? Para receber, né? Você já recebeu, mas você vai colaborar muito. Eu creio que você, na Câmara de Vereadores, você vai colaborar muito. E que algum partido político aí estiver assistindo, vai chamar você logo. E quem sabe, agora está muito em cima, né? Mas vai Não, se mas preparando a esse no caminho. momento não tem interesse, não. Vai se preparando a esse caminho, viu? Porque eu creio que vai ganhar Itabuna. A cidade vai ganhar, né? Porque eu creio que Itabuna está se despertando para tirar a gente que está lá escondida nos bairros e trazendo para frente. Pessoas que estavam escondidos, talentosas, e trazendo para lugares, ocupar lugares que possam somar, entendeu? A gente vê em Salvador, a gente vê no Rio de Janeiro, pessoas que ocupam, né, cadeiras, né, na Câmara de Vereadores, e a história é de pessoas lá da periferia. Então tá tendo eu tô vendo esse mover na cidade, né? Trazendo pessoas lá atrás, lá de trás, para colocar em lugares na frente, ocupar lugares, porque essas pessoas é que conhecem realmente o que está lá atrás, o que está, o sofrimento nos bairros, são pessoas que realmente conhecem.
Então, assim, que venham mulheres que estão ali na periferia, mulheres que estão à frente de algum movimento, né? Que elas conhecem a cidade. Então, assim, que venham para ocupar essas cadeiras na Câmara de Vereadores, que mude, né, esse clima pesado, porque quando a mulher chega, o clima fica leve, suave, fica mais harmonizado. As discussões são outras também, com outro olhar. Então, se precisa desse carinho, né? Desse carinho da mulher, né, para Itabuna é necessário. Precisa desse movimento, né, de mulheres. Encher aquela Câmara de Vereadores Sem nas dúvida. sessões, né? Onde tem mulheres, tem gente, tem povo, tem harmonia, né? Tem sensibilidade. Então a mulher precisa realmente disso aí, né? Essa mudança para a cidade. E você, né? Eu creio que tem um lugarzinho no futuro para você sentar. Ai, Vitória. O que é que hoje você está casada, né? 2 anos de casada. É aniversário de casamento, bodas de algodão. Aproveitar o espaço para dizer, Eric, Leandro, te amo, viu? Vamos aí continuar construindo esse amor, né? Que é construído cotidianamente. Já vem pronto. A gente vai construindo, vai fortalecendo a relação através de parcerias, do cuidado, do respeito. E eu estou muito feliz com a minha escolha, viu? Veio na hora certa, né? No momento certo. Veio em bom momento. Em bom momento. Então hoje nós temos só um minutinho aqui, né? Para finalizar. Hoje você é uma mulher que está realizada. Me sinto uma mulher realizada. E assim, gostaria de deixar, né, uma mensagem para todas as mulheres e meninas que estão me escutando aqui, que a gente precisa entender que nós somos, de onde viemos, para conseguir dar passos para frente. Né? Claro que nós vamos ter dificuldades, mas fazer dos momentos difíceis retirar o que ele tem de bom, porque todas as experiências ela tem um lado positivo. E eu sempre me apeguei àquilo que é de positivo para seguir. Né? Vamos olhar para frente. E outra coisa, a palavra desistir não existe na minha vida. E eu espero que esse seja um imperativo para vocês também. De seguir sempre em frente, acreditando que é possível. Porque se a gente não acredita, as possibilidades não chegam. E gratidão pelo esse convite, gratidão por essa conversa prazerosa, sincera, suave. Gratidão a Deus, né? Por este momento. Gratidão a você também por ter trazido a sua história aqui hoje. E que Deus continue abençoando as mulheres, aquelas mulheres que estão hoje se esforçando e que venham ser vencedoras, né? E conquistarem os seus espaços. Você vai chegar. Nós chegamos e você vai chegar também. Não desista. Um abraço. Esse mês é voltado a você, mulher, este programa. Então, um abraço a todas as mulheres que estão aí conosco e aquelas mulheres maravilhosas que constroem histórias para a gente contar, né? Até quinta-feira com mais uma história, se Deus quiser. Tá bom?